Bom dia, queridos amigos. Estamos ao meio-dia do dia 6 de março de 2023. Esse vídeo se chamará Desfazendo o Nó. É o título dele. E tem relação com o anterior que eu disse, deu um nó na minha cabeça. Então, eu preparei um texto, depois de pesquisar, vou ler ele para vocês, tá bom? O texto então diz o seguinte: o Espírito Santo. Gênero. Um erro comum cometido em relação ao Espírito Santo encontra-se em referir-se ao Espírito Santo como algo que a Bíblia nunca faz. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem os atributos de personalidade, executação de pessoas e tem relações pessoais. Tem entendimento. A personalidade do Espírito Santo é apresentada sem qualquer dúvida na Bíblia. Mas a pergunta é: qual é o seu sexo? Linguisticamente, é claro que a terminologia teísta masculina domina as escrituras judaicas. Ao longo de ambos os testamentos, as referências a Deus usam pronomes masculinos, o nome específico de Deus, por exemplo, Yahvé, Elohim, Adonai, Kyrios, Theos, etc., todos estão no gênero masculino, devido à maneira judaica de encarar a sociedade. Deus nunca recebe o nome feminino, nem é mencionado com pronomes femininos. O Espírito Santo é mencionado masculino em todo o Novo Testamento, embora a palavra para Espírito, por si só, seja neutra. Na verdade, então, é neutra. Tanto pneuma, em grego, quanto ruá, em hebraico. A palavra hebraica para Espírito, ruá, repetindo, é feminina, em Gênesis. Em pneuma, também. Não, em pneuma é neutra. Agora, é neutra, é a que diz, né? No Novo Testamento, a palavra Espírito, em grego, pneuma, é neutra. Mas, em hebraico, é uma palavra feminina. Em Gênesis 1, 2, especificamente, que é o ponto onde nós demos o nó. Então, é feminina. Então, a ruá, em Gênesis 1, 2, é palavra feminina. Então, aqui já sabemos, então, que a pomba, a ave é. Mas, vamos tirar a limpo através de uma determinada situação. O livro dos Provérbios apresenta a sabedoria de Deus como uma mulher. De uma forma inédita, o autor do livro cria um cenário em que duas personagens femininas, uma é sábia e virtuosa e a outra é uma mulher adúltera. E elas falam sobre um jovem como sendo um filho. A mulher adúltera aproveita a ocasião que o marido viajou, sai em busca de aventuras sexuais. A mulher sábia e virtuosa sai pelas ruas e praças, chamando todos a dar atenção às suas palavras, como sendo palavras de Deus. É no meio de um desses discursos que ela comenta demoradamente sobre sua identidade, dizendo que esteve com Deus antes da fundação do mundo e que todas as coisas foram feitas por meio dela. Portanto, feminina, mulher. Sim, sem dúvida, a sabedoria de Deus foi apresentada em Provérbios como um personagem do sexo feminino. O problema é que ela era uma metáfora para a segunda pessoa da Trindade, que também vai ser a mesma coisa com o Espírito Santo. Então, aqui a questão é essa. Nós estamos querendo ver a questão do gênero. A palavra é metafórica. Então, isso é que resolve tudo. Desfaz o nó, tanto para a sabedoria quanto para o Espírito Santo. O Novo Testamento afirma repetidamente que Cristo é a sabedoria de Deus como o exemplo. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. E ele é homem, né? Está em 1 Coríntios 1, 24. Como vimos, as dúvidas a esse respeito são verbalizadas de maneira bastante desarticulada pela revelação no seu contexto original.
Ou seja, nós temos que nos render à revelação, não temos que ver a gramática. A minha impressão, diz o autor, é de que está se querendo usar peças isoladas, ou seja, a gramática hebraica, né, a sintaxe hebraica, para verdades, quando se constrói um discurso independente da concepção original revelada do texto bíblico. Então não podemos fazer isso, vou repetir. Está se querendo usar a gramática, ou então a sintaxe hebraica, para construir um discurso, um raciocínio, foi o que eu fiz, independente da revelação original do texto bíblico. Então o que vale é a revelação. A distinção masculino-feminino, macho-fêmea, não se aplica ao Espírito Santo. É da Igreja Presbiteriana, o texto. Teologicamente falando, já que o Espírito Santo é Deus, podemos fazer algumas afirmações sobre ele a partir das afirmações gerais sobre Deus. Deus é Espírito, em oposição ao físico material. Deus é invisível e o Espírito não tem corpo, como está em João 4:24, em Lucas 24:39, em Romanos 1:20. É por isso que nenhuma coisa material jamais pode ser usada para representar Deus, como está em Êxodo 24. Se o gênero é um atributo do corpo, então um espírito, não sendo o corpo, não tem sexo. Deus, portanto, em sua essência, não tem sexo. As identificações de gênero de Deus na Bíblia não são unânimes. Muitas pessoas pensam que a Bíblia apresenta Deus em termos masculinos exclusivamente, mas não é assim. O livro de Jó retrata Deus dando à luz, como uma mulher. Isaías o retrata como sendo uma mãe. Jesus descreveu o Pai sendo uma mulher em busca de uma moeda perdida, a dracma perdida em Lucas 15. E ele mesmo se descreveu, Jesus, como uma galinha que quis aninhar os pintainhos debaixo das suas asas, em Mateus 23:37. Portanto, quando Deus diz em Gênesis 1:26, 27, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e então criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou, assim a imagem de Deus é vista como masculina e feminina, e não apenas uma ou outra. Olha que coisa fantástica. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem. Macho e fêmea os criou. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus os criou. Portanto, nem feminino, nem masculino. Ambas. Portanto, Deus é andrógeno. É masculino e feminino, como diz Pepeu Gomes. Se Deus é feminino e masculino, sou um homem feminino. Isso é confirmado em Gênesis 5:2, o qual pode ser traduzido literalmente em: como ele os criou homem e mulher, quando foram criados, os abençoou e os chamou Adamá, que nós traduzimos por Adão, que significa homem, com o contexto mostrando se significa homem em oposição à mulher, mas seria humanidade. Não seria, portanto, macho e fêmea. Macho e fêmea seria cada uma das partes, mas quando ele cria o todo, a totalidade é a humanidade. Portanto, em qualquer grau que a humanidade seja feita à imagem de Deus, o gênero não entra em questão. No entanto, o retrato masculino na revelação não é sem significado. A segunda vez que foi especificamente dito que Deus se revelava através da imagem física foi quando Jesus recebeu o pedido de mostrar o Pai aos discípulos em João capítulo 14. Ele responde no versículo 9 dizendo: quem me vê, vê o Pai. Paulo deixa claro que Jesus era a imagem exata de Deus. Então, se ele era um homem, Deus era homem. Mas não podemos levar isso ao pé da letra e dizer que se Jesus é a imagem do Deus invisível, então o Deus invisível é masculino como Jesus. Este versículo é colocado em uma seção que demonstra apenas a superioridade de Cristo sobre toda a criação. Quem me vê, vê o Pai. Não como sendo macho. Quem me vê, vê o Pai de toda a criação, o supremo Criador, né, o genitor de tudo. Não, Jesus não está se referindo aqui em Colossenses 1,15, né, como sendo
macho, um homem, mas como a imagem do Deus invisível, portanto, superior a toda a criação. A maioria das religiões antigas acreditava num panteão. No entanto, uma das marcas distintivas do cristianismo judaico é a crença em um Criador Supremo. Deus cria o universo dentro de si mesmo. Assim como uma mulher não pode engravidar a si mesma, da mesma forma o universo não pode criar a si mesmo. Ou seja, Filo de Biblos, então faz com que o universo, que é a serpente enrolada, que tem a cabeça um pênis e que tem o rabo a vagina, ela engravida a si mesmo. É uma concepção pagã, não se aplica à revelação. Paulo transmite essa ideia na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos de 12 a 14, quando se refere à ordem da criação como modelo para a ordem da igreja. Deus usou exclusivamente termos masculinos para se referir a si mesmo. Isso por causa do judaísmo, que tem essa concepção machista. E quase que exclusivamente, em toda a Bíblia, exclusivamente as metáforas sobre Deus são de terminologia masculina. Por meio da Bíblia, ele nos ensinou que devemos nos dirigir a ele, ou seja, em termos relacionais masculinos. Mas o Espírito Santo não é nem masculino nem feminino em sua essência. Ele é devidamente mencionado no masculino em virtude de sua relação com a criação e com a revelação judaica da Bíblia. Não há absolutamente nenhuma base bíblica para enxergar o Espírito Santo como sendo a face feminina de Deus, o rosto materno de Deus. Portanto, esse é um exemplo de conhecimento que aparece num contexto mais informal. Vamos ver agora do ponto de vista gramatical, o termo hebraico. As pessoas com certa ordem e autoridade, que entendem a gramática bíblica, vão dizer, mas está no hebraico. A definição de gênero do substantivo em hebraico, como em qualquer outra língua, diz que ruá é feminino, só que Deus, como espírito, não está amarrado ao sexo. Portanto, substantivos como pedra é uma pedra, mas é macho ou fêmea? Né? Substantivos como palmeira, a palmeira é macho ou fêmea? Então, substantivos masculinos ou femininos são dependentes da nossa relação com o mundo. Tome, por exemplo, o substantivo próprio Israel, o povo de Israel, ó Israel. Em português é considerado masculino, mas em inglês é feminino. Então, a palavra Israel, o povo eleito de Deus, em português é o Israel. Em inglês é a Israel. Veja então que a definição de gênero de um substantivo, quando se trata da revelação, não tem nada a ver com ser homem ou mulher, mas apenas um ser vivo, ou para usar o termo bíblico, uma alma vivente. Creio, portanto, que a distinção feita entre macho e fêmea na criação de Gênesis 1, 27, deve ser mantida só para os seres humanos e animais, somente. Não temos como argumentar conclusivamente sobre o sexo dos seres que não são humanos ou que não são animais. Vou repetir, não temos como argumentar conclusivamente sobre o sexo dos seres criados que não são humanos nem animais, até porque Deus é incriado. O Espírito Santo é incriado, né? Incriado, criador incriado. Conclusão. O Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade, assim como a sabedoria de Deus, segunda pessoa da Trindade, assim como Deus, o Pai, primeira pessoa da Trindade, não são nem masculinos nem femininos, são neutros. Logo, nós temos que nos mantermos dentro do espírito da revelação. E quando queremos a nossa sabedoria, como eu fiz no vídeo passado, e nesse caso utilizava-me da gramática, da exegese, da hermenêutica, e na verdade, nada disso vai se sobrepor à revelação.
Logo, o que fica aqui, com toda a clareza, é: vamos deixar a limpo o seguinte: Deus é Espírito, de Jesus Cristo a Samaritana, e quer ser adorado em espírito e verdade. Logo, um espírito não tem corpo, e se não tem corpo, não tem sexo. Então, se dizemos a sabedoria, nos referindo a Sof, a segunda pessoa da Trindade, Sofia, né, a inteligência de Deus, o Logos, é o Logos, né, mas a Sofia. Veja que muda. É o Logos se usar a palavra grega, e é a Sofia ainda em grego. Ou seja, a mesma língua grega, Sofia é feminino e Logos é masculino. Então, o estudo que eu fiz foi muito feliz. Estou agora aos 15 minutos, terminando esse vídeo, que é um esclarecimento necessário. Esse vídeo vai se chamar Desfazendo o Nó, ou Desatando o Nó. Portanto, 16 minutos e 12 segundos, vai dar 17. Não temos que relacionar Deus nem com a gramática, nem com a hermenêutica, nem com a exegese, né? Nem com nada que seja corpóreo. Deus é incriado, Criador incriado. Portanto, Deus é Espírito e verdade, de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo diz: quem me vê, vê o Pai, não é por causa da imagem dele de homem, humana, é macho, não é isso. Mas o machismo do judaísmo faz com que a gente veja Deus sempre como sendo masculino. Aí a explicação está clara. Mas isso é apenas do espírito do judaísmo. O escritor judaico, dentro de uma sociedade machista, coloca isso. E quando nós dizemos que o Espírito Santo é o lado materno de Deus, e quando Jesus diz que como a galinha queria aninhar os pintainhos, e quando a sabedoria se diz que é uma mulher, então isso são metáforas, não é a verdade absoluta. Ou seja, o escritor bíblico estava obedecendo à revelação, e ele não errou. Portanto, está desfeito o nó. Se nos desfizermos, portanto, das nossas noções humanas, tirando, portanto, todo o corpo, toda a noção de corpo, homem e animal, porque as plantas não são nem masculinas nem femininas, as pedras não são nem masculina nem feminina, então o que fica é que Deus é neutro. Essa é a explicação que vai ser chamada Desfazendo o Nó aos 18 minutos. Agradeço muito, imensamente, que vocês então vejam esse vídeo e tirem a limpo, porque não há possibilidade de enquadrar Deus dentro da gramática, dentro da sintaxe, dentro da hermenêutica, dentro da exegese, nem dentro do espírito do judaísmo, que é uma sociedade machista. Fica assim claro: Deus é neutro, masculino ou feminino. Pronto, está dito. Acabamos o vídeo, com minha gratidão por todos aqueles que estão colaborando, né? O Pix, já caiu um Pix hoje, deu vontade de dizer o nome dela, né? Começa com K, e vou mandar a carteirinha para ela. Então, mandou o Pix para mim. Então, nosso salário está chegando até onde nós pedimos a vocês. Agradeço imensamente. Portanto, como eu supunha, a segunda geração de caribus vai fazer a mesma coisa que a primeira geração de caribus. A primeira me sustenta, mas a partir de abril não será suficiente por causa da peste e da guerra. Então, o meu salário diminuiu. O meu poder de compra não é o mesmo. Aí, a segunda geração de caribus, obedecendo ao meu pedido, fiz um pedido, uma solicitação, né? Pedi a vocês que está havendo uma defasagem e a partir de abril eu passaria necessidades. E vocês bondosamente
se puseram à disposição e estão fazendo seus donativos, o que vai me dar no dia 31 de março um salário mensal, que eu ainda não sei quanto é, mas que a cada dia eu estou recebendo um Pix. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e isso para mim é motivo de saber que, assim como eu amo vocês e amo o meu trabalho, vocês também amam o meu trabalho e me amam, né? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo.